E estamos de volta para mais um Café com Política que tem o objetivo de entrevistar candidatos a deputado federal, senador e a governador do Distrito Federal. E voltamos agora com Regis Machado, que é auditor do Tribunal de Contas da União e candidato a deputado federal pelo Podemos do DF. Tudo bem, Regis? Tudo jóia, tudo bem. Seja bem-vindo. E aqui é um espaço mesmo de diálogo, de debates, para conhecer propostas e conhecer também um pouco do seu perfil. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, até porque esse é o nosso grande desafio, né, como candidato, principalmente um candidato mais novo, né, é ter esses espaços para aparecer, para mostrar minhas ideias, meus projetos, minhas propostas, né, então agradeço muito a oportunidade. Perfeito. Candidato, além de candidato a deputado federal, o senhor também é servidor público, né? Como você avalia que a visão técnica sua pode contribuir para o seu mandato como deputado? Essa foi uma das primeiras avaliações que eu fiz bem no início já do ano, né? Porque em 2018 eu me candidatei a deputado distrital. Só que eu sou auditor do Tribunal de Contas da União, do TCU. E toda a minha atuação profissional lá dentro do TCU, ela é sempre voltada para pautas federais, para discussões de temas federais. Então eu avaliei que faz muito mais sentido, né, eu teria muito mais a contribuir como deputado federal dentro do Congresso Nacional do que como deputado distrital no âmbito da Câmara Legislativa. Então, antes de ser auditor do TCU, eu era também auditor da Controladoria Geral da União. Eu já tenho quase 20 anos de atuação profissional no combate à corrupção e na avaliação de políticas públicas e dos gastos públicos. Então, realmente, eu posso levar todo esse conhecimento técnico, né, e essa experiência no âmbito da fiscalização, da promoção do combate à corrupção, da transparência, né, para contribuir no Congresso Nacional. A gente sabe que os deputados têm dois papéis principais. Um é o de legislar, de criar novas leis, mas eles também têm esse papel de fiscalizar o executivo. Só que, infelizmente, a grande maioria dos deputados que estão lá no Congresso não exercem, né, ou pelo menos não exercem plenamente esse papel fiscalizatório. Então, eu terei condição e capacidade e experiência para contribuir com essa parte de fiscalização do Poder Executivo. Perfeito. Candidato, você é apoiador de alguns projetos importantes, como Câmara Mais Barata, que pretende cortar privilégios dos distritais e garantir mais transparência. E também é vice-presidente do Instituto de Fiscalização e Controle. A transparência e o combate à corrupção serão foco da sua atuação? Com certeza. Eu conheci essas duas ONGs ali em meados de 2017, né, que são o Observatório Social de Brasília e o Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC, né, do qual, inclusive, atualmente eu sou o vice-presidente. E eles estavam com esse projeto chamado Câmara Mais Barata, recolhendo assinaturas para protocolar o primeiro projeto de lei de iniciativa popular do DF. Então, nós conseguimos recolher mais de 25 mil assinaturas, protocolamos o projeto de lei no âmbito da Câmara Legislativa, né? O que esse projeto prevê? Acabar com as verbas indenizatórias dos deputados distritais, né? Reduzir bastante as verbas de gabinete, reduzir as verbas de publicidade da Câmara, dar mais transparência e possibilidade de fiscalização, de controle social para a população sobre os gastos da Câmara Legislativa. Então, ali no âmbito da Câmara Legislativa, dos deputados distritais, já seria possível fazer uma economia, na época era estimada em mais ou menos 300 milhões de reais por legislatura, atualmente deve estar aí na casa dos 400 milhões. Inclusive, essa foi uma das bandeiras que eu adotei para concorrer a deputado distrital em 2018 e carrego essa bandeira comigo até hoje, né? Pretendo levar essa discussão também para o âmbito do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, para que a gente efetivamente corte na carne, digamos assim, né? Enquanto a gente vê a população carente de serviços públicos de qualidade, a gente tem um Congresso Nacional que é o segundo mais caro do mundo, né? É um número estarrecedor e a maioria das pessoas não sabe desse número, mas ali, se você dividir o gasto anual pelo tempo, dá mais ou menos 1.700.000 reais por hora, né? Que é o custo do nosso Congresso Nacional. Então eu trago essa bandeira comigo para a gente reduzir, né, esses privilégios dos parlamentares, cortar na própria carne e dar o exemplo para a população também, além dessa carga que eu falei de fiscalizar o executivo, né, com esse conhecimento que eu tenho e de atuação, saber, né, avaliar o efeito das políticas públicas, saber pensar uma política pública com mais qualidade, baseada em dados, em evidências, né, que essa é uma área que a gente vê que infelizmente é muito carente no Brasil.
Perfeito. Candidato, e o seu número, por coincidência, é 1988. Inclusive, é o ano, o Sindilegios nasceu um ano depois, né, na época da Constituição. E o senhor propõe algumas propostas estruturantes ou de mudanças na Constituição. Como é que seria isso? Na verdade, essa é uma bandeira de longo prazo que eu já estou começando a construir desde agora, né? Eu vejo que, inevitavelmente, a gente vai ter que caminhar para essa discussão sobre uma nova Constituição. A nossa Constituição ela é muito extensa, muito prolixa, se propõe a tentar regrar cada aspecto da vida das pessoas. Ela tem 250 artigos e ela vem sendo remendada ao longo do tempo por causa disso. Ela já sofreu 125 emendas de 1988, né, que foi o ano da promulgação. Então, isso daí dá uma média de mais ou menos 4 emendas por ano, né, que são as PECs, né, proposta de emenda à Constituição. Só nesse ano agora já foram 11, né, então a gente vê que esse processo vem se agravando. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que acabar debatendo uma nova Constituição, uma Constituição mais enxuta, que não deixe de tratar, né, desses temas principais da organização do Estado, liberdades e garantias individuais, dos 3 poderes, né, o Pacto Federativo, mas que efetivamente ela dê mais liberdade, mais independência, mais poder de atuação para os estados e municípios. A gente está com excessiva judicialização já de aspectos constitucionais, né, no âmbito do Poder Judiciário. Então há vários juristas que defendem realmente essa necessidade, né, que já virou uma coxa de retalhos a Constituição atual, mas mesmo durante a vigência da atual Constituição, há uma série de reformas e de marcos legais que precisam ser aprovados para que a gente dê mais desburocratizar o Estado, dar mais flexibilidade de atuação para o Estado. Por exemplo, uma reforma tributária precisa ser feita, né? Essa discussão já vem sendo travada dentro do Congresso Nacional, mas não se aprova, né? Então, e tem várias outras reformas, uma reforma administrativa, né? Eu posso até comentar um pouco mais depois aqui, uma reforma penal, a gente precisa aprovar a prisão após julgamento de segunda instância, precisa reduzir as infinitas possibilidades de recurso no âmbito do Poder Judiciário, que só dão margem a mais corrupção e impunidade. A gente vê diversos exemplos, né? Acabar com o foro privilegiado. Enfim, há uma série de mudanças que mesmo ainda durante a Constituição atual a gente precisa travar esse debate, levar esse debate para o Congresso e fazer essas mudanças que realmente façam o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego e renda para as pessoas, né, e melhorar o serviço público que é entregue na ponta para a população. Perfeito. E falando também da reforma administrativa, que é uma reforma que muito assustou os servidores públicos agora nesse mandato, e que por enquanto ela está enterrada, mas ainda corre o risco de voltar no próximo mandato, trazendo ali algumas inseguranças, algumas incertezas. Qual a sua visão sobre essa proposta e o que você planeja aí para os próximos anos? Eu diria que a reforma administrativa ela vai voltar com mais força ainda, né, ao debate durante esse próximo mandato agora, durante esses próximos 4 anos, e a gente precisa realmente ter, né, representantes no Congresso Nacional que tenham esse olhar, né, sobre os riscos do que aquilo que a gente vê sendo discutido lá no âmbito da PEC 32, né, os riscos que isso pode causar, né, à população em termos da precarização da prestação de serviços públicos, né. Então é muito importante a gente ter representantes lá que não deixem acontecer, por exemplo, o que aconteceu no âmbito da discussão da reforma da Previdência, né, com esse debate sempre tentando demonizar o servidor público, né, tentando trazer várias falácias, né, a respeito do servidor público para jogar a população contra o servidor público, né. A gente sabe que o servidor público, na verdade, é o responsável pela entrega na ponta dos serviços à população. A gente teve um exemplo aí recente da pandemia de Covid, né, que se não fossem os servidores públicos, se não fossem todo esse conjunto de enfermeiros, atendentes, médicos, né, que trabalham nas unidades básicas de saúde e nos hospitais, né, tinha sido um caos muito maior do que já foi, né? Então a gente precisa efetivamente ter representantes no Congresso que conheçam o serviço público por dentro e que saibam de todos os riscos que vão vir associados a essa discussão da reforma administrativa, para que a gente conduza uma reforma
efetivamente com viés de melhoria do serviço público, de valorização dos servidores, valorização das carreiras. A gente precisa efetivamente regulamentar, por exemplo, a questão da avaliação de desempenho, né? O servidor público ele não é contrário à avaliação de desempenho, só que essa regulamentação da avaliação de desempenho ela não pode vir com a carga que dê margem à perseguição política de servidores. Então, assim, tem vários riscos associados de querer acabar, por exemplo, com a estabilidade do servidor público. Isso é um risco enorme, porque aí deixa os servidores na mão do mandatário de plantão, né? Que aí pode acabar, cortar no meio alguma política pública, demitindo servidores ao seu bel prazer, colocando outros servidores que só vão responder para ele, né? E que perca-se a independência, perca-se efetivamente esse viés de condução do serviço público em prol da população, né? Então, e não em prol daquele mandatário que está ali no poder no momento. Então, assim, tem esse risco enorme e a gente efetivamente precisa ter nossos representantes lá dentro do Congresso Nacional para não deixar que a discussão vá por esse caminho da demonização do servidor público. Muito pelo contrário, o servidor precisa ser valorizado cada vez mais. Perfeito. Candidato, e sobre o serviço público, quais serão os projetos voltados para a categoria? Eu tenho uma formação na área de tecnologia da informação. Eu sou formado em engenharia da computação pela UNB, já cursei ciência da computação no CEUB, já cursei direito na UDF, tenho um MBA em governança de tecnologia da informação pela Católica e recentemente venho me especializando nas áreas de segurança da informação e segurança cibernética. Então eu vejo que ainda há muito espaço para que a gente aumente a carga de digitalização dos serviços públicos. Então, tanto na área da saúde, na área da educação, para que a gente faça marcações de consultas, por exemplo, online, sem a pessoa ter que se deslocar até a unidade de saúde, até o hospital, matrículas das crianças nas escolas online, um acompanhamento escolar do rendimento dos filhos por parte dos pais, tudo online, aumentar as possibilidades de ensino à distância, até como complemento ao ensino que já é ofertado presencialmente na escola, você tem uma carga de reforço online para aquele estudante que está precisando. Então, assim, tem várias possibilidades que a tecnologia nos fornece hoje, que a gente pode inserir no âmbito da prestação dos serviços públicos, principalmente de saúde e educação, que já são realidade, não é nada que precisa ser inventado ainda, é só a gente aplicar, inserir isso no âmbito para melhorar efetivamente a prestação do serviço público na ponta para a população. Perfeito. E para finalizar, conta um pouco para a gente dos outros projetos voltados para a sociedade e, por consequência, para os servidores públicos também. Eu tenho projetos específicos voltados para juventude, para os jovens, projetos na área do esporte, complementação até da carga horária nas escolas, para que a gente faça um ensino em tempo integral com atividades extracurriculares, o esporte inserido, mas não só ele, também aulas de programação, aulas de robótica, com laboratórios de informática bem estruturados em cada escola, monitores e professores que deem essas atividades extracurriculares, a gente efetivamente tire muitos da situação de vulnerabilidade, até que poderiam ir para a criminalidade, ocupando com um ensino em tempo integral. E também uma das principais propostas que eu venho sempre comentando quando eu tenho oportunidade é uma proposta voltada para os pequenos negócios, para o pequeno comerciante, para as microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual. Então a gente pode, por exemplo, elevar os patamares de qualificação, como esses tipos especiais de empresa, para que, por exemplo, a gente tem uma situação que quando a empresa chega no limite ali da qualificação como pequena, ele simplesmente, por opção própria, ele para de crescer, porque se ele crescer mais, ele sai do enquadramento fiscal como pequena empresa, Então a gente precisa subir esses limites aí para que mais empresas consigam se enquadrar como pequenas, e que as empresas não deixem de crescer, que a gente precisa que esses pequenos negócios cresçam,
porque são eles que efetivamente vão gerar emprego e renda em cada cidade, né? As pessoas estão precisando, principalmente depois desse baque que foi a pandemia da Covid, né? O que as pessoas mais estão precisando na ponta é de emprego e renda, dignidade, né? Trabalho. Então, essas empresas, elas são responsáveis por quase 1/3 do PIB do Brasil e por quase 2/3 da geração de empregos formais com carteira assinada. Então, o pequeno realmente precisa crescer, né? Além desse enquadramento, a gente pode aumentar o fomento, né, com recursos que já existem, mas que acabam do Banco Nacional de Desenvolvimento, por exemplo, o BNDES, acabam indo para os grandes, né? E há uma burocracia enorme. A gente precisa desburocratizar para que esses recursos efetivamente cheguem nos pequenos, que são os que mais precisam. Há recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para qualificação dos funcionários, para treinamento, né? Unificação, simplificação tributária, né? Todas essas medidas ajudariam os pequenos. Eu tenho uma proposta também de isentar nos 4 primeiros anos de atividade os impostos federais para os pequenos, que é para efetivamente ele poder se estabelecer, né? E sem ficar com essa faca no pescoço, digamos assim, do Estado, enquanto ele ainda não está estruturado, que muitas empresas acabam falindo e deixando de existir com 2 anos e meio, né? Então a gente precisa dar realmente um reforço para que elas se estabeleçam, que elas possam crescer para efetivamente gerar emprego e renda para as pessoas, que é o que as pessoas estão mais precisando no momento. Perfeito. Para finalizar, candidato, tem um espaço aí para conversar com os servidores, para falar o seu número e também para convidar o pessoal às eleições aí nos próximos dias, né? Eu vou passar as minhas redes sociais aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, @RegisMachadoOficial, sigam lá, ajudem a compartilhar, a comentar nas postagens para que elas tenham um alcance maior. Estou com um site no ar também, que é o www.regismachado.com.br e, principalmente, ajudem a compartilhar esse vídeo aqui, enviem para os seus familiares, para os seus amigos, para os colegas de trabalho, porque, efetivamente, o que a gente mais precisa é de espaço, é que as pessoas conheçam as nossas propostas, tomem conhecimento e decidam, né, sobre um voto, um candidato melhor do que o que a gente está aí, porque a gente não vai melhorar continuando sempre com as mesmas pessoas que estão lá, que a gente vê que a cada eleição são sempre os mesmos. A gente vê os gastos muito grandes dos candidatos na campanha. Eu tive a curiosidade de pesquisar no site do TSE, dos 8 deputados federais que estão lá no Congresso atualmente, 5 deles tiveram um gasto de campanha superior a R$1 milhão, e desses 5, 3 deles tiveram um gasto superior a R$2 milhões. Então, conto com o seu apoio aí, divulgue esse vídeo ao máximo, conto com o seu voto, o voto dos seus familiares, para que a gente efetivamente tenha um serviço público de melhor qualidade para as pessoas na ponta, para que a gente valorize os servidores, e para que a gente tenha essa atuação também fiscalizatória do executivo, que deixa muito a desejar. A gente tem vários escândalos de corrupção aí, e para que a gente tenha, né, um olhar mais qualificado para esses debates que são conduzidos lá no Congresso e que apresentam um sério risco para a carreira, para os servidores e para o serviço público em geral. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, candidato. Ficamos agora com mais uma entrevista. Entrevistamos o Regis Machado, que é auditor do Tribunal de Contas da União e candidato a deputado federal pelo Podemos do DF. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Até. Abraço.